Quero cumprimentar os irmãos da Igreja Presbiteriana de Fênix e também os demais que estão nos assistindo aí pelas redes sociais, né? Com o nosso boa noite na paz do Senhor. Estamos aqui nessa noite para prestar o nosso culto a Deus, ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Nós estamos mais uma vez, para agradecer e prestar o nosso culto a Deus. Eu convido a todos aí que estão nos acompanhando a acompanhar a leitura que eu estarei fazendo lá no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, lá no seu capítulo 3, do versículo 22 até o versículo 25. E esse texto tem como título a esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. E a partir do versículo 22, a palavra do Senhor nos diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele e para a alma que o busca. Esses versos da palavra de Deus, onde nós vemos aqui que no versículo 22, fala sobre o amor de Deus. O amor de Deus é um amor que não muda, e é por isso que nós não somos consumidos. O amor do Senhor diz aqui também que ele é infinito. E ele diz aqui no versículo 23 também que o amor do Senhor tem se manifestado, né? A cada manhã, as suas misericórdias têm se renovado a cada manhã. Esse versículo também fala, né, que Deus tem sido fiel e somente Ele é digno de toda a nossa confiança. Somente Ele merece toda a confiança. Somente Ele merece o nosso louvor. Somente Ele merece a nossa adoração. Ele deve ser adorado de todo o nosso coração. No versículo 24, ele fala que a minha porção é o Senhor. Os sacerdotes e os levitas, eles não tinham terras. Eles não tinham recebido heranças de terra. Mas a porção que estava no seu coração era o Senhor. Eles não tinham terras, mas eles tinham o Senhor. Deus ali distribuiu terras, né, ao seu povo, em forma de herança, mas a instrução é que eles não podiam trocar essa terra por Deus. A prioridade deveria ser Deus. Eles deveriam colocar Deus ali como centro da sua vida. Deus não poderia ser substituído e nem pode ser substituído por nada. Essa herança que eles haviam tomado jamais poderia tomar o lugar de Deus. E nada realmente pode ocupar o lugar de Deus. Ele deve ser a prioridade, ele deve ser a centralidade da nossa vida. E no versículo 25, o último que nós lemos, diz que o Senhor é bom para os que esperam por ele, e também para a alma que o busca. O Senhor sempre foi, e ele sempre tem sido um Deus bom para todos aqueles que confiam. Deus tem sido bom para todos aqueles que põem nele a sua esperança. Deus tem sido fiel, tem sido bom para todos aqueles que depositam integralmente a sua confiança aos seus pés. Esse é um dos motivos que nós devemos estar cultuando a Deus. Que esses versículos que foram lidos aqui realmente mostram sobre a misericórdia do Senhor, a sua fidelidade que se renova a cada manhã. O Senhor tem sido bom para conosco, e esses versos possam estar fortalecendo as nossas vidas espirituais. Esses versículos venham nos sustentar
cada dia mais a nossa caminhada cristã. Nesse momento também estarei fazendo uma oração, pedindo a bênção do Senhor sobre o restante, as demais partes desse culto, e também confessando diante dele os nossos pecados. Oramos. Grande Deus, nós nesse momento nos achegamos ao Senhor, ó Pai, pedimos, ó Deus, as tuas bênçãos, a instrução do Senhor sobre as nossas vidas. Pedimos, ó Deus, a instrução do Senhor sobre cada parte desse culto, ó Deus. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor venha estar nos fortalecendo, que o Espírito Santo do Senhor possa estar achando lugar, ó Deus, e fazendo morada em cada coração daqueles que estão ouvindo a tua palavra nessa noite. Que o Espírito Santo do Senhor possa abrir as mentes, ó Deus, para compreender a tua palavra. Nós também, ó Deus, agradecemos por essa oportunidade. E também, ó Deus, pedimos sobre a vida do pastor Osni, ó Deus, que estará trazendo a mensagem do Senhor nessa noite. Fala, ó Deus, ao seu coração, para que ele venha transmitir, ó Deus, o recado do Senhor para com todos aqueles que estão ouvindo. Fica, ó Deus, com a vida do pastor. Fica também, ó Deus, com as nossas vidas, ó Deus, e perdoa todos os nossos pecados, ó Deus, e faz, ó Pai, com que nós possamos estar nos chegando diante do Senhor e também, ó Deus, confessando que somos pecadores, ó Deus. Por isso, ó Deus, nós precisamos do Senhor para instruir a nossa vida, para conduzir, ó Deus, a nossa vida diante do Senhor, para dirigir os nossos passos, para iluminar os nossos caminhos, ó Deus, para que possamos andar, ó Deus, pelos caminhos do Senhor. Fica conosco, ó Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós vamos estar ouvindo um cântico do nosso inário. Estaremos ouvindo o hino número 144, que fala sobre a segurança e a alegria. Somente em Jesus nós temos a segurança, somente em Jesus Cristo nós encontramos a alegria. Ele é a nossa segurança, ele nos dá a paz, e somente nele, quando nós estamos firmados em Jesus Cristo, nós encontramos a verdadeira paz. Isso também nos deixa o nosso coração alegre, porque realmente ele é o Deus da paz e somente nele nós encontramos a segurança para as nossas vidas. Esse hino é um hino conhecido, mas que é muito interessante, e muito valiosa as letras desse cântico. E após esse hino, nós estaremos aí passando a palavra ao reverendo Osni, que estará trazendo a mensagem essa noite. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti.
anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conta esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver, pois Jesus Cristo, por seu poder, conto esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Boa noite, Igreja do Senhor Jesus, e todos que já costumeiramente estão conosco, frequentemente nos cultos de adoração ao nosso Senhor, pela Igreja Presbiteriana de Fênix. Sejam todos muito bem-vindos, e possamos nesta noite tirar grandes lições da Palavra de Deus aos nossos corações. Quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias em Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Êxodo capítulo 3, de 1 a 10. O texto diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito.
Moisés, já crescido e versado na educação do palácio, o sangue hebreu falou mais alto do que os privilégios da corte. Ele vê os labores penosos do seu povo e, além disso, presencia um espancamento de um hebreu por um oficial egípcio. E certamente, na sua disposição de evitar que o matasse, Moisés interviu nessa briga. E o texto não fala, mas certamente ele foi obrigado a matar para não morrer. Mas se Moisés entendesse que a libertação de Deus, a libertação que Deus esperava pelas mãos de Moisés, fosse matar egípcio um por um dos egípcios, ele estava completamente enganado. Porque no dia seguinte, ele se depara com 2 hebreus brigando. E quando foi apartar, foi surpreendido pela acusação que eles fizeram, de que Moisés tinha feito um homicídio no dia anterior. Então ele chegou à conclusão de que os egípcios eram apenas parte do problema, e que os do seu povo não estavam também se entendendo e se recusaram a ser ajudado por Moisés. E, além de tudo, Faraó ficou sabendo do homicídio e procurou matar Moisés, ele se vendo obrigado a fugir para as terras de Midian, sendo então traumatizado por ter falhado como libertador do povo. Ele se torna traumatizado por ter falhado como libertador do seu povo. Vejamos o que a fuga de Moisés tem a nos ensinar em nossas experiências com Cristo Jesus na libertação de vidas. Nós, como instrumentos nas mãos de Jesus para libertar vidas. O tema da igreja é experiência com Jesus. E nós queremos, nessa noite, estar, então, meditando na experiência com Jesus como instrumento de libertação de vidas. A primeira coisa que nós olhamos para esse texto é que o que Moisés viu. O que é que Moisés viu? Primeiro, ele viu o trabalhar de Deus em sua vida. Ele agora, chegando nas terras de Midian, ele está livrando as filhas de Reuel, porque as filhas de Reuel estavam levando o rebanho de ovelhas para tomarem água para os campos, e lá, então, as filhas de Reuel estavam sendo enxotadas pelos outros pastores, e ali Moisés se vê na obrigação de livrar as filhas de Reuel ou do sacerdote Jetro de Midian. Reuel é o seu nome, e provavelmente Jetro é o nome dele como sacerdote de Midian. E ele, então, se torna, então, ali, mesmo que ele esteja frustrado de não poder estar cuidando do povo, do seu povo, libertando o seu povo lá do Egito, agora ele está ali sendo um instrumento para livramento das filhas de Reuel. E o resultado disso é que Moisés casou-se com uma das filhas de Reuel. O nome da sua esposa foi Zípora. E ali Moisés ficou, então, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro por 40 anos. 40 anos Deus estava trabalhando na vida de Moisés. Moisés apacenta o rebanho do seu sogro. E Deus está trabalhando no caráter, na formação de um libertador para o povo de Israel.
Um certo dia, ele levou o rebanho para o lado ocidental do deserto e chegou ao Monte Horebe, chamado Monte de Deus. O Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E Moisés olhou e viu aquela sarça, e viu que aquela sarça ardia e não se consumia. O que Deus estava querendo mostrar? O que é que Deus queria que Moisés visse? O texto nos ensina que Deus estava querendo que Moisés visse o que é que Deus estava fazendo com aquele arbusto insignificante no deserto. Aquele arbusto insignificante no deserto ardia e não se consumia, não se queimava, transformava aquilo num grande milagre. E Deus queria mostrar para que Moisés visse que ele também queria fazer com Moisés a mesma coisa, que Moisés era frágil como essa sarça, mas Deus era o fogo do poder para estar incendiando o coração desse libertador. O que Deus tem feito de prodígios na sua vida também. Você também, quem aos olhos de Deus, nós também, aos olhos de Deus, somos este arbusto frágil. Mas quando Deus acende o fogo do poder, quando o Espírito Santo de Deus toma o coração de um homem ou de uma mulher inflamada pelo Evangelho do Senhor Jesus, tudo pode mudar. O que Deus tem feito de prodígios e tem causado maravilhas que você tem visto, usando coisas frágeis como a minha vida e a tua vida. Preste atenção, o que ele pode estar fazendo, o mesmo que ele fez com Moisés. Ele também quer te usar como libertador em tempos em que estamos vivendo tempos de aprisionamento. As vidas estão aprisionadas, famílias aprisionadas, um povo desorientado, vidas que estão precisando de libertação. E a libertação só vem das mãos de Jesus, mas Ele quer usar instrumentos como eu e você, um arbusto frágil, mas que com o fogo do Espírito Santo do Senhor, nós também podemos ser agente dessa libertação. Segunda lição, o que é que Moisés ouviu? Aqui no texto está dizendo que Moisés ouviu Deus falar: eu sou o Deus de seus pais. E que estava sensível ao sofrimento dos hebreus do Egito. E que libertá-los era um caso de urgência. E Moisés seria o instrumento nas mãos de Deus. O convite de Deus causa instabilidade em Moisés. Sabe por quê? Porque ele sentiu-se fracassado em tentar libertar o seu povo. Mas agora a coisa é diferente. Moisés continua sendo um arbusto insignificante, mas o fogo do poder de Deus arderá nessa causa. E Moisés precisa crer que ele é apenas um instrumento nas mãos de Deus. E se ele se deixar levar por Deus, então ele de fracassado se tornará um vitorioso. Além do que, você tem visto ou você tem ouvido o que Deus tem feito por você? Você tem visto, além do que você tem visto, você também tem ouvido o que Deus tem falado contigo? A Bíblia está dizendo para nós prestarmos atenção, porque Ele está querendo usar a mim e a você. Ele quer usar você também como instrumento de libertação num mundo aprisionado, num mundo que está precisando de estar sendo liberto. E a liberdade, ela vem pelo Evangelho do Senhor Jesus. A liberdade vem por meio da cruz de Cristo. E por isso, então, você também
Deus quer te usar, preste atenção naquilo que você tem visto em tua volta, naquilo que você tem ouvido. Não despreze, porque Deus quer também te usar. Talvez você tenha tentado libertar vidas. Quem sabe você já teve inúmeras tentativas de libertar vidas da tua família, usando os esquemas que você conhece, usando as técnicas que você conhece, na certeza de que Deus tem enviado para libertar vidas de problemas insolúveis. Mas preste atenção. Quem sabe você já chegou ao nível do desespero, ao nível de fracasso, porque você tem tentado libertar essas vidas e você não tem tido sucesso. Então veja o que Deus está querendo fazer. Ouça o que Ele tem a te dizer. Aí sim, eu tenho certeza que você vai estar apto a ser usado como um instrumento de libertação de vidas que estão aprisionadas neste mundo tenebroso. Mas a terceira lição é que o que Moisés fez? Primeiro, o que ele viu? Ele viu uma sarça que ardia e não se consumia. E Deus ali quis mostrar para ele que ele também era um instrumento na mão de Deus como aquela sarça. Ele também ouviu de Deus que o Deus dele era o mesmo Deus dos seus pais, o Deus que realmente quer fazer grandes coisas, o Deus que quer usar tremendamente aqueles que estão disponíveis para ser instrumento nas suas mãos. Mas, por fim, o que é que Moisés fez? Interessante que o Wiersbe vai dizer que 40 anos antes, lá atrás, quando ele estava ainda no Egito, quando ele saiu do palácio para fazer uma vistoria ao seu povo no Egito, 40 anos antes, Moisés era como um cavalo impetuoso na frente de Deus para libertar o seu povo, correndo na frente de Deus para libertar o seu povo. Agora, ele era como uma mula obstinada, resistindo ao Senhor. E por isso nós vamos ver aqui no texto 5 desculpas que Moisés coloca para não ir ser como libertador do seu povo ao Egito. Em primeiro lugar, ele diz que quem sou eu para ir libertar o meu povo do Egito? Quem sou eu? Ele olha para trás, ele vê o fracasso que ele teve, porque lá, quando ele quis libertar, ele quis fazer com as suas próprias forças, com as suas próprias mãos, mas agora aqui Deus está mostrando para ele que quem está enviando é Deus, então ele tem que obedecer, tem que ir, e Deus então responde lá no verso 12, dizendo assim: eu serei contigo, e este será o sinal de que te enviei. Depois de haverem saído do Egito, vocês vão prestar culto a mim neste monte, o monte de Deus, o monte de Horebe. Mas aí ele apresenta uma segunda desculpa. Nem o teu nome sei o que ele significa. Nem sei o que significa o teu nome. E aí no verso 3, seu nome, o que lhe direi? E aí então no verso 14, Deus está respondendo. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais ainda: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou o que basta. Eu sou o que basta. Porque diante dessa expressão eu sou, nós vamos ver que entra inúmeros outros adjetivos. Eu sou o Deus eterno, eu sou o Deus justo, eu sou o Deus verdadeiro, eu sou o Deus de toda a graça, o Deus de toda a força, eu sou o Deus de poder. E Jesus também usa essa mesma expressão para ele quando ele veio ao mundo, dizendo: eu sou a luz do mundo, eu sou
o Cristo, o Filho de Deus vivo, e tantas outras qualidades de Jesus também, mostrando que por meio da obediência de Moisés, ele podia representar a Deus, porque esse eu sou é o que nos traz a resposta às nossas vidas. Mas aí ele não se contenta, ele diz: os anciãos não crerão que eu fui enviado. Lá no 4, de 1 a 9, ele está falando. Perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que tens na mão? E ele responde: é um bordão. E aí Deus diz, então, lança esse bordão na terra. E lançou o bordão na terra, e o bordão transformou-se numa serpente. E então, Moisés começou a correr da serpente, e Deus diz assim: pega pela cauda. E ele pegou pela cauda e transformou novamente em serpente. Um dos sinais que Deus quis mostrar para Moisés, de que ele precisava crer que ele foi enviado. E depois, ainda dizendo, ele diz: se não creres com esse sinal, põe a mão no peito. E Moisés colocou a mão no peito. E quando retira, a sua mão estava totalmente branca de lepra. E depois ele diz: põe a tua mão de novo no peito. E quando retirou a sua mão, era como uma mão de criança. A sua pele como pele de criança. E ele diz: se este outro sinal também eles não entenderem, eu também farei outro sinal. Que as águas do rio caiam tira um pouco de água do rio, jogue na terra, e a terra se transformará em sangue. 3 sinais para mostrar que realmente ele foi enviado, mas mesmo assim, ainda, Moisés estava ainda cético, ainda preocupado com o seu fracasso lá de trás, lá anteriormente. E aí, ainda ele fala pela 4ª vez: eu não sou orador eloquente. E Deus responde, no verso 11 e no verso 12, ele responde assim, do capítulo 4. Verso 11, ele diz assim: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, o surdo? Ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinareis o que hás de falar. Ou seja, não há desculpa. Mas ainda Moisés aplica uma outra desculpa, a 5ª desculpa, dizendo: envia outro, menos a mim. Envia outro, menos eu. E Deus, então, irado, respondeu. Acendeu a ira do Senhor, no verso 14, e diz: não é Arão, o levita, o teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em teu coração. Deus, então, manda Arão para falar em nome dele. Deus irou-se, nomeia Arão para falar por Moisés, mas este era para ser um sacerdote, não ser um profeta. E uma coisa que nós temos que aprender é que quando Deus nos chama, nós temos que obedecer, porque sempre quando Deus concede as coisas que nós queremos, não sendo a sua própria vontade, nós não seremos abençoados. Quem sabe eu e você já temos fugido das nossas responsabilidades, de sermos libertador de tantas vidas. Quem sabe tantas vidas já morreram aprisionadas por causa da minha e da sua desculpa, de nós dizermos que não somos capazes disso, não somos capazes de fazer aquilo ou aquele outro, e assim, então, apresentamos inúmeras desculpas, mas Deus até pode conceder o que nós queremos, mas uma coisa é certa: o que nós recebemos de Deus contra a sua vontade, nós não somos abençoados.
Então, à medida que o tempo passa, percebemos que Moisés revelou a sua eloquência, ele obedeceu, e grande foi a sua vitória, e grande foi o discurso de encerramento da sua carreira em Deuteronômio. Por isso eu quero encerrar nesta noite a palavra de Deus, a mensagem, com esta conclusão. Como Deus tem usado o tempo e a sua fuga, a fuga tua, a fuga minha, para tratá-lo, para tratar de cada um de nós. Como é que Deus tem usado esse tempo e a nossa fuga, o nosso fugir da presença dele, para ele fazer esse tratamento conosco? Será que nós estamos também ainda lá nos campos de Midian, apresentando essas 5 desculpas? Ou será que nós já estamos com a nossa mão no bordão e já fazendo a obra do Senhor? Louvado seja Deus, se for essa a nossa resposta. O que você tem visto de Deus nos últimos dias? O que você tem ouvido ele a dizer a respeito de tantas coisas que estão acontecendo hoje? O que você tem feito para cumprir aquilo que ele tem lhe chamado a fazer em libertação dos outros? Que o texto de hoje nos inspire a buscar e obedecer o que Deus tem nos chamado a fazer. Que Deus nos abençoe e possamos também, como Moisés, ser instrumentos nas mãos de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos ensina, nos exorta e nos convida para ouvirmos o que Deus tem a dizer, ver o que ele está fazendo e ouvir o que ele está nos falando. E assim, Senhor, possamos fazer aquilo que está na vontade do Senhor. Que não apresentemos desculpas, mas que sejamos obedientes ao teu chamado. E possamos experimentar grandes coisas do Senhor em nossas vidas e através das nossas vidas, a vida dos outros que estão aprisionados, que estão precisando da graça do Senhor Jesus, da libertação de Jesus em suas vidas. Usa-nos como instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre a vida da igreja, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe, uma boa semana a todos.